Bom, a Jovem Pan volta a Curitiba. A repórter Carolina Ercolim, um dia depois do depoimento do ex-presidente Lula. Carol, bom dia para você. Muito bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Pois é, em um ato bem menor do que o de maio, o ex-presidente Lula voltou a alegar inocência aos militantes aqui em Curitiba e garantir que não existem provas que o incriminem. O desabafo de uma voz bem rouca, bem mais rouca, aliás, atribuída ao esforço durante a caravana pelo Nordeste, aconteceu horas após o depoimento de 2 horas ao juiz Sérgio Moro, que é o segundo, da Operação Lava Jato e o primeiro na condição de condenado na operação. E foi um discurso breve. O petista repetiu que é inocente, está sendo alvo de manobra das elites para não ser candidato em 2018 e garantiu que prefere morrer a mentir. Eu tenho comigo uma coisa que eu devo a vocês. Eu tenho comigo a verdade. E eu jamais quero que cada jovem compreenda. Eu jamais mentiria para vocês. Se eu tiver que contar uma mentira para enganar alguém, jamais eu enganaria o povo. Eu prefiro a morte. Pois é, o petista que chamou inclusive o ex-ministro e amigo pessoal Antônio Palocci de calculista e frio perante Moro nesta quarta-feira, reforçou o discurso adotado pela executiva do Partido dos Trabalhadores. A gente já colocou aqui na programação o próprio vice-presidente da legenda, Alexandre Padilha, que admitiu a decepção do Palocci, que garantiu que tinha um pacto de sangue, com a construtora Odebrecht na semana passada, mas Lula foi enfático no depoimento ao criticar o amigo na frente de Moro. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E nada é verdadeiro. Certo. Agora, essa crítica não foi feita aos militantes que foram assistir, o ex-presidente Lula falar ali no ato no centro de Curitiba, que a gente acabou acompanhando. Essa parte foi omitida desse discurso muito mais enfático, muito mais emotivo, que enaltecia sempre e mais uma vez a carreira, o legado que o ex-presidente Lula deixou, levantando a questão do desemprego, levantando a questão da economia do Brasil. O PT estima que pelo menos 7 mil pessoas participaram desse ato lá no centro de Curitiba. Já a PM estimou uma reunião de 2 mil pessoas na Praça Generoso Marques, com uma estrutura bem mais modesta do que a gente viu da outra vez. Inclusive, nessa vez, Lula e lideranças discursaram de carro de som. Há 4 meses, quando a gente esteve aqui, quando o ex-presidente esteve no processo do triplex no Guarujá, aliás, que ele foi condenado, um palco bem grande, bem estruturado, abrigou os petistas. Lula também trocou o jatinho por um carro particular para se deslocar de São Paulo até o Paraná sob a alegação de mais liberdade de horários e privacidade. Também dispensou o hotel. E na semana que vem o PT, então, promete lançar essa plataforma para reunião de propostas, para melhorar o partido, para lançamento de uma nova caravana em outubro, enfim. Mas aqui o clima em Curitiba é que, apesar desse ato, a cidade não foi muito mobilizada. Hoje, vida que segue mais uma vez, até por conta dessa reunião muito menor de pessoas, não só em relação ao apoio ao presidente Lula no centro, ao ex-presidente Lula no centro da cidade, mas também dos apoiadores da Lava Jato, que acabaram inflando um boneco gigante ali próximo ao Museu Oscar Niemeyer, também fazendo uma alusão ao juiz Sérgio Moro. Tá bom, Carol. Boa volta para você, boa viagem de volta aqui a São Paulo e parabéns pela cobertura Jovem Pan, que desde ontem o dia inteiro você acompanhou não só o depoimento, mas também os desdobramentos. Até já, Carol. Professor Vila. A declaração, quer dizer, ele centrou fogo principalmente em Antônio Palocci. Por quê? Porque é o depoimento de Antônio Palocci, não a delação, porque o Lula não sabe o que é depoimento do Palocci no processo, o que é delação, ele mistura tudo. O que chama atenção, inclusive, ao ouvi-lo, vale destacar, é como uma pessoa daquele nível intelectual, moral, ético, foi presidente da República, A gente 2 vezes, e não só, elegeu 2 vezes um poste. Porque quando você fica ouvindo ele falar, ele não sabe nem como funciona um depoimento. Ele acha que é uma entrevista. Observe, ele acha que é uma entrevista. Ele começa a falar, interrompe quando está sendo o procurador pergunta, o juiz pergunta, ele interrompe. Ele não tem mínima ideia do funcionamento daquilo. E ele estava realmente absolutamente... Foi um desastre. Foi um desastre. Volto a dizer, no início do jornal, e ontem eu já estava dizendo ontem à noite, foi um desastre fora e dentro.
Fora porque a mobilização ínfima, a PM estimou em 2.000, exagero, devia ter uns 1.000 pessoas lá, se tanto tal. Segundo, vocês observaram que fora não tinha uma grande liderança nacional? A Gleiser do Paraná. Quem que apareceu lá de relevante do PT? A pergunta, e Dilma? Onde estava Dilma? Dilma foi lá? Não. Até entre a liderança do PT foi um fracasso. E dos partidos aliados? Lideranças expressivas daqueles que se posicionaram contra o impeachment de Dilma, em defesa do Lula. Quem estava lá? Ninguém. Tinha uma faixa do PCO, Partido da Causa Operária. Então, fora foi um fracasso. Dentro, idem, foi a mesma coisa. E ele que elogiou Palocci nesse próprio ano, várias vezes, elogiando a firmeza de Palocci, ele lembra o stalinismo, lembra a União Soviética. O sujeito era um bolchevique, um herói do trabalho, e no dia seguinte era considerado um agente nazista, fascista, da conspiração trotskista, e ia para um processo forjado. Muitos eram condenados a altas penas de prisão e a maior parte deles eram fuzilados. É o mesmo processo, você vai do céu para o inferno dependendo das circunstâncias, se você continua sustentando o Lula ou não. Em termos jurídicos, foi um desastre o depoimento dele.